Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? David Oliveira para mais um vídeo. E o vídeo de hoje está um pouco diferente, é um vídeo que vai ser prático, tá certo? Então, se você está gostando da maneira desse vídeo, já deixa seu gostei, se inscreva no canal para não perder também os próximos conteúdos, tá certo? Então, no vídeo de hoje eu vou escolher, na verdade, um texto e a gente vai analisar, vou demonstrar a forma que eu estudo a Bíblia e a gente vai extrair alguns ensinamentos ou princípios do Senhor, tá certo? E o texto escolhido é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, tá certo? Vamos analisar. Versículo 16 diz assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Versículo 17: Mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Versículo 18: E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Tá certo? Então agora vamos analisar e extrair alguns princípios da parte do Senhor. O capítulo 4 de 2 Timóteo, eu creio que você já conhece um pouco da história do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu, para Timóteo, ele estava prestes de passar por um julgamento, se apresentar diante das autoridades romanas. Então o que é que acontece? No versículo 16 que a gente leu, ele fala o seguinte, que ninguém lhe assistiu na sua defesa. Então, o versículo 16 demonstra uma certa tristeza do apóstolo Paulo, porque quando ele precisou de ajuda, de amparo, de auxílio, as pessoas que de fato ele foi um marco na vida, ajudou, desenvolveu os ministérios, não estavam presentes. E se você vê nos versículos anteriores, ele vai falar poucas pessoas como Lucas, como Marcos, como no versículo 12, Tíquico, e no versículo 13, Carpo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava passando por um momento de dificuldade. Mas no versículo 17, a gente já começa a ver Deus agindo em favor do apóstolo Paulo. Observe, mas o Senhor assistiu-me. Em outras traduções a gente vai ver, diz assim, e o Senhor esteve ao meu lado. Isso é muito interessante. Então, o apóstolo Paulo ele já estava querendo fazer um contraste. Em que sentido? Enquanto os amigos não compareceram para lhe ajudar, o Senhor foi quem esteve ao seu lado. E aqui a gente aprende algo, Muitas vezes os amigos, familiares, nos abandonam, Mas o Senhor é quem sempre está, ao nosso lado. Então, é esse primeiro princípio que a gente já encontra aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Quando tudo está difícil e estamos enfrentando situações adversas, é o Senhor que vai estar ao nosso lado. No mesmo versículo 17, parte B, o apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo Senhor lhe fortaleceu, ou seja, o Senhor lhe deu força. Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo já estava precisando de alguém ao seu lado e a gente sabe que não seria fácil estar diante, das autoridades romanas para falar, para defender o evangelho. Mas além do o Senhor estar ao lado do apóstolo Paulo, ele também estava concedendo força, ou seja, mantendo o apóstolo Paulo de cabeça erguida, de pé, para testemunhar a respeito do evangelho. Veja que coisa extraordinária. Então, é assim que Deus trabalha nas nossas vidas, nos momentos de dificuldade, tá certo? Então, vamos analisar o versículo 18. Vamos lá? Analisar o versículo 18. Diz assim, o Senhor me livrou, ou me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Então, o que é que a gente aprende aqui? Que o Senhor livra. Tá certo? Então, vamos recapitular. O Senhor esteve com o apóstolo Paulo ao seu lado,
No versículo 17, parte B, o Senhor lhe deu força. E no versículo 18, o Senhor livra. Então você pode perguntar, David, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O apóstolo Paulo ele nos diz qual é o seu objetivo a respeito da intervenção divina. E ele diz aqui, para guardar-me-á para o seu reino celestial. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava focado, era no céu. O apóstolo Paulo ele estava focado no céu. A sua preocupação era essa, de chegar e lhe apresentar, ou seja, apresentar Jesus com um coração grato, alegre. Por quê? Porque em meio às dificuldades, né, o Senhor o livrou, né, porque a gente também tem que lembrar que o Senhor não vai deixar com que a gente fique isento de todas as dificuldades, tá? Muitas vezes o Senhor permite e Ele nos livra dentro da dificuldade, no meio da fornalha, tá certo? Então o apóstolo Paulo, ele revela qual é o objetivo, é chegar, né, no reino celestial. Então o Senhor estava livrando o apóstolo Paulo, preservando até ele chegar, né, no momento certo, onde é que ele entregaria, né, chegaria o momento da sua morte, mas ele estava querendo dizer, olha, mesmo que alguém não esteve ao meu lado, né, os amigos, nem familiares, mas o meu Senhor esteve ao meu lado, me deu força e me livrou para que eu não viesse fracassar. E o porquê? Porque o objetivo era chegar até a presença do Senhor. Então, esse foi a nossa análise, né? Os nossos princípios que a gente extraiu desse texto. Então, mesmo que os amigos venham nos abandonar, os familiares, num momento de dificuldade que a gente precise e olhamos para um lado e para o outro, não encontramos ninguém. Mas o Senhor é quem se apresenta para estar ao nosso lado, para nos auxiliar, para nos conceder graça. E outra coisa, e essa força aí é para que a gente venha continuar a fazer a sua vontade. Então o apóstolo Paulo nos ensina que até que o Senhor nos recolha, né, o Senhor vai nos conceder a sua presença, a sua força e vai nos livrar, tá certo? Então se você gostou desse estudo, se você gostou da maneira que eu estudo, né, é essa maneira, eu gosto de analisar, extrair os princípios bíblicos, né? E é aqui onde é que a gente começa a crescer. Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual é o texto que você quer aprender, quer estudar comigo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, que o Senhor lhe ajude, ilumine a sua mente, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.